Olá, como explicado na última aula, há uma necessidade de um conhecimento de algoritmo para poder entender um pouco melhor esse curso. Então, eu vou fazer aqui uma rápida apresentação do que é um algoritmo, uma introdução ao algoritmo. E se você ficou com alguma dúvida, se você precisar de mais informações, você pode dar um pulo lá na minha página de cursos, que é cursos.ms2ensino.com, e lá você vai encontrar o curso de Algoritmo 1, que é um curso gratuito que vai te dar informações de uma maneira um pouco mais aprofundada, tá certo? Então, primeiro vamos definir o algoritmo. O que é o algoritmo? O algoritmo é uma sequência de passos que visam atingir um objetivo. Apesar de ser comumente associado à informática, o algoritmo já existe há muito tempo. Principalmente os pensadores matemáticos utilizavam algoritmos para resolver os problemas de matemática. De uma certa forma, o nosso cotidiano é uma espécie de algoritmo. Se pararmos para observar, nossa vida pode ser dividida em sequência de passos, ou seja, você pode definir qual é a sequência de passos que você faz para se arrumar, para sair para o seu trabalho, que você usa para você poder executar uma ação no seu dia a dia. Então, isso são algoritmos, né, que nós temos no nosso dia a dia. Podemos pegar uma atividade, qualquer atividade muito simples e dividir ela em etapas. Por exemplo, como fazer um omelete. Primeiro você separa os ingredientes, depois você faz a primeira etapa, que é bater os ovos, depois você acrescenta os recheios, esquenta o óleo. Então, isso é uma espécie de algoritmo. O algoritmo ele pode se apresentar de duas formas, né? Ele pode se apresentar como um fluxograma, que aí é para você, na estrutura de blocos, né, o fluxograma, onde você tem ali o início e o fim, você pega dois números, soma esses dois números e apresenta o resultado desses dois números. Ou você pode ter o algoritmo escrito, né, que você vai lá descrevendo os passos, aí você também define o início e o fim, que são palavras reservadas, e aí você tem uma estrutura um pouco melhor, onde você tem o recebimento dos dados, você tem o processamento desse dado e você tem a apresentação do resultado. Então, eu vou receber dois números, vou fazer a soma deles e vou apresentar para o meu usuário. E aí, isso dá a ideia do algoritmo estruturado. Esse aqui já é um algoritmo mais estruturado do que como eu trabalho lá no meu curso Algoritmo 1 na minha página de cursos. Então, ele tem a divisão. A primeira parte que eu tenho aqui ó, é o início e fim do meu algoritmo, que mostra onde ele começa e onde ele termina. Eu tenho declaração das variáveis. Aí, o que são variáveis? Segundo o dicionário Michaelis, variável significa sujeito a variação ou mudança, que pode variar, inconstante e instável. E aí, se você for imaginar ali que você vai fazer a soma de dois números, esses números vão ser armazenados em variáveis. E aí, aquilo ali vai variar. 5 mais 5, eu posso botar 5 no N1, 2 no N2, vai dar 7. Se eu botar 3 no N1, 8 no N2, vai dar 11 e assim sucessivamente. Como a gente falou, o algoritmo ele vai se transformar num programa de computador, e inclusive é o que a gente vai fazer nesse curso de VBA, né? Introdução VBA com macro. Assumimos então que a variável para o computador é uma área de memória, da memória RAM, aonde você vai armazenar ali aquele dado. Então, quando eu digo que eu vou botar 5 no N1 e 2 no N2, significa dizer que tem um espacinho de memória lá na minha memória RAM, que vai receber esse valor N1 e um outro espacinho de memória que vai receber N2 e um outro espaço de memória que vai receber a soma desses dois. Entendeu? Então, o que eu vou ter? Três variáveis, só que cada variável vai ter um tipo de dado, né? O valor da variável pode mudar ao longo da execução. Se eu executar aquele algoritmo várias vezes, vários valores vão assumir aquele espaço de memória, mas não o tipo de dado. O tipo de dado sempre vai ser o mesmo. Então, uma variável que vai armazenar um número, ela não pode armazenar uma letra. Isso aí não tem como eu alterar ao longo da execução do meu algoritmo. Se eu tivesse uma variável para gravar um nome, eu teria que criar uma. Se eu quisesse gravar um nome, eu teria que ter uma outra variável, uma quarta variável. E aí, né, com o tipo de dado, são definidos alguns e muda de linguagem para linguagem. No algoritmo, basicamente, a gente trabalha, aqui vocês estão vendo, né, a N1, N2 e RESP são sempre números inteiros. E aí tem os tipos de dados que nós utilizamos.
no algoritmo inteiro, real, literal e lógico. Inteiro para números inteiros, real para números quebrados, né? Literal é utilizado para tipos de texto e lógico para verdadeiro ou falso, que são os chamados tipos booleanos. Então, aqui eu tenho ali o declare, N1 inteiro, N2 inteiro, resp inteiro, ou seja, eu tenho 3 variáveis inteiras que vão receber esses dados. Agora, como eu coloco os dados nesse algoritmo? Usando comandos de entrada e saída que são digitados pelo usuário. Então, eu vou capturar os valores digitados pelo usuário e vou atribuir a essas variáveis. E aí eu utilizo os comandos de entrada e saída, leia e escreva. Para que eles servem? Eles são, o leia, ele vai pegar o valor que você digitou e armazenar na variável, e enquanto o escreva, ele vai apresentar mensagens na tela para orientar o usuário, ou apresentar valores de variáveis, entendeu? Então, quando eu tenho ali escreva, digite número 1, vai aparecer na tela, digite o primeiro número, vai aparecer na tela do usuário, digite o primeiro número, ele vai digitar lá o primeiro número, vai dar Enter e esse valor vai para dentro da variável. Depois vai aparecer uma outra mensagem, digite segundo número, ele vai digitar o segundo número, vai dar Enter e esse valor vai entrar na variável. E aí depois, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai calcular a soma e vai pegar esse valor dessa soma e vai botar dentro da variável. Aí não é o usuário que vai digitar. Então, não é um comando leia, porque esse comando, essa soma é feita pelo próprio algoritmo, e aí ele mesmo atribui valor a essa variável. E aí entra em cena os comandos de atribuição de valores. Ele serve para colocar valor dentro de uma variável. Para poder preencher a variável com valor, usamos esse comando de atribuição. O comando de atribuição varia de acordo com a linguagem, mas, em geral, você pode usar o igual, o maior e um tracinho, 2 pontos e igual. São exemplos de comandos de atribuição em algumas linguagens. No algoritmo, no curso que eu dou, Algoritmo 1, que você encontra lá em cursos.ms2ensino.com, a gente utiliza a seta, né, que é algoritmo escrito à mão. Mas, por exemplo, quando faz a implementação no Visualg, é aquele segundo símbolo ali, maior, menor que, né, e o tracinho. Se for no VBA, que é o nosso caso, vai ser o igual, que é o comando de atribuição. Se fosse num Turbo Pascal, era o 2 pontos igual, né? E por aí vai, variando de linguagem em linguagem. Então, aqui, o que eu tenho ali? Ó? Número 1 recebe 3, número 2 recebe 2.3, nome recebe Marcelo Souza, resposta recebe falso. Lembrando que, como ali Marcelo Souza é texto, então ele vem entre aspas. Então, eu tenho ali número 1 seria uma variável inteira, porque está recebendo um número inteiro. Número 2, uma variável real, porque está recebendo um número quebrado. Nome, uma variável literal, porque está recebendo um texto. E resposta é uma variável booleana, porque recebe falso, né? Uma variável lógica. E eu também posso fazer cálculos matemáticos. E como é que eu utilizo? O mais para adição, o menos para subtração, o asterisco para multiplicação e a barra para divisão. Então, eu teria uma coisa assim, eu declararia os meus números, então tem ali, ó, resp1 inteiro, resp2 inteiro, resp3 real, resp4 real. Resp1 recebe 2 mais 3, resp2 recebe 7 menos 2, resp3 recebe 10 vezes 2 e resp4 recebe 2 dividido por 3. Beleza? E aí, no final, aqui estão os comandos de atribuição, né? E aí, no final, o que eu teria? Apresentar esse dado para o usuário. Então, aqui é um exemplo de um algoritmozinho simples, onde a gente conseguiu ver o que é um comando, o que são áreas de declaração de variáveis, o que são tipos de variável, o que são comandos de entrada e saída, o que são comandos de atribuição. E aí, o comando o escreva, que é o comando de saída, ele pode ser usado de duas formas, para botar mensagens na tela ou para apresentar valores de variável, que é o que ele faz aqui no final. Ele vai dizer, ele coloca a mensagem, a soma dos dois números é, e depois ele coloca o valor que foi armazenado pela soma desses dois números dentro daquela variável resp. Tá certo? Então, com isso, eu fecho essa aula de apresentação. Como eu falei, isso aí é pré-requisito para o curso. Eu não posso me estender muito, senão o curso vai ficar muito grande. Mas, se você ficou interessado, ficou com alguma dúvida,
vai lá na minha página cursos.ms2ensino.com e dá uma olhadinha lá no curso Algoritmo 1, se matricula lá, é de graça e tem um material bem legal lá para poder te ajudar. Tá certo? Na próxima aula nós já vamos falar um pouquinho mais de Excel, de VBA, vamos começar a botar a mão na massa. Tá certo? Então, um grande abraço para você, até a nossa próxima videoaula e não se esqueça, melhor do que só fazer é aprender a fazer.